uma questão que foi pedida no momento exato. Então olha só, claro que é fundamental tu lembrar da ideia de capacidade térmica. É só pegar a quantidade de calor que o corpo recebeu e dividir pela variação temperatura. Tensão é temperatura, é só lembrar que a tensão esquenta, né? Temperatura, não tem problema. Tranquilo? Eu digo isso porque tecinho pequenininho é tempo. Pequenininho, tempo, beleza? Isso é tensão, temperatura. Pô, então sei lá, dá 10 calorias por grau Celsius. O que significa? Que a cada 10 calorias varia 1 grau Celsius. Valeu. Porém, se eu, por exemplo, for calcular a capacidade térmica de um prédio de 2 andares, e desse prédio que é maior, a capacidade desse prédio vai ser maior. Ele vai exigir mais energia para variar 1 grau Celsius. Porém, se os dois prédios são feitos de concreto, quando eu pego a capacidade térmica dos prédios e divido pelas suas massas, o Czinho dá igual. Porque não é a característica de um prédio, o Czinho. É característica de um material ou de uma substância. Então, qual é o nome do Czinho mesmo? Calor específico. Capacidade térmica, calor específico. Calor específico mais famoso do mundo. Água. 1 caloria por grama grau Celsius. Lembra? Foi a própria definição de caloria que eu usei no começo da aula passada. Pessoal, tu viu que tinha uma questão do simulado, a gente foi correndo nessa ciência. Oh, deu aí. Tem uma questão do simulado que me falaram que é um absurdo. É um absurdo. A galera do 3A me perguntou, eu confirmei na hora. Meu Deus, eu ensinei pra vocês que não existe calor em um corpo. Calor tá sempre fluindo. Então é um absurdo aquele gabarito, vai ter que ser trocado, é óbvio. Agora, além daquela questão, me perguntaram uma outra. Então, sempre debateu com o professor de física, o outro. Ele falou que não tinha resposta aquilo ali, estava tudo com pegadinha. Algum ponto dizia que era falso. Não, mas a do termômetro lá que tu bota debaixo d'água, né? Aquela lá tava tranquilo, né? O calor não vai do quente para o frio? Sim. Lê a questão depois e dá uma pensada. Certo? Mas eu vou analisar. Saindo daqui, eu vou lá corrigir esse gabarito. Fiquem tranquilos. Agora, olha só, galerinha. O que me preocupa é o aluno que não sabe o que é capacidade térmica, não sabe o que é calor específico, mas até acerta a continha de que macete. Cuidado, no vestibular, volta e meia ele te cutuca. Ou capacidade térmica, característica de um corpo ou de uma substância? De um corpo. Já calor específico, esse tipo de coisa o cara só pega amanhã se ele estudou capacidade térmica e calor específico. Não adianta só estudar que macete. Aliás, né, concorda que aqui está o Czão, ó? Isso aqui é Czão, né? N vezes Czinho é Czão. Se tu quiser, pode trocar aqui e botar Czão, sem problema nenhum. Hoje nós vamos fazer mais uma pontinha de que macete, além daquela da dieta da água, né? Que era bem curiosa, aquela questãozinha. Novo, agora é novo. Algumas questões de calorimetria, tu precisa conhecer potência. Potência é como se é mais ou menos como medir a velocidade que a energia é gasta, transformada, gerada. É só tu pegar a energia e dividir pelo... Esta fórmula de potência funciona em todas as físicas. Física A, física B, física C, física D, física E, física do curso superior. Sem problema, qualquer física. Porém, aqui em calorimetria, a energia a gente representa por quantidade de... Por isso que eu tenho o direito de, no lugar da energia, colocar o quê? Cuidado, hein, cara, ele pode fornecer a fórmula assim. Eu tô te dizendo que essa energia vira quê pra tu não te perder, pra tu não achar que são coisas diferentes. Como energia no Centro Internacional é medido em joule, tempo, joule por segundo, para puxar o saco de um grande gênio da ciência, Watt. James Watt, o primeiro cara que inventou um motor a vapor que dava de comprar. Então o cara vendia motor a vapor, o primeiro da história, 1750, na Inglaterra, Revolução Industrial. Por isso que o mundo ficou como é hoje. Um dos nomes responsáveis pela loucura que o mundo, né, virou foi Watt. Filho da mãe, professor, não. Pode dar sensação para um ou para outro que foi escravizado pelo trabalho ou que sofreu com a industrialização, com a poluição. Pode parecer um absurdo, mas hoje a raça humana vive muito melhor, né, graças à genialidade do Watt. Nós discutiremos em termodinâmica, tá? Vamos ir profundamente aí na vida do Watt para descobrir as leis da termodinâmica, vai ser bem divertido, mas é depois. O ponto alto da aula é isso aqui, ó, princípio das trocas de calor. O ponto alto da aula. Eu vou querer fazer um exemplo envolvendo potência. Mas a colega me traz uma questão que é perfeita para discutir as ideias anteriores. Então vamos
lá. Acompanhe comigo na página 103, o exercício 2. Em um dia de inverno, a temperatura ambiente está muito baixa. Com a finalidade de aquecer o ar do interior de uma pequena caixa que estava em contato com o ambiente, coloca-se dentro dessa caixa um objeto que está inicialmente a 100 graus Celsius. A tabela a seguir mostra 5 possibilidades para esse objeto. Dá a massa e dá o Czinho, um calor específico. A massa está em quilogramas e o calor específico, olha que sacana, está em caloria por grau Celsius. Ele deu várias possibilidades, 0,10 kg, 0,60, 500 gramas, que foi gramas, não é quilograma, desculpa, grama, 500 gramas e finalmente 5 gramas. E dá os calores específicos, todos em caloria por grau Celsius, 0,40, 0,15, 0,40 de novo, 0,10 ou 0,1 e 0,60. Repita, tem uma caixinha, eu quero esquentar aquela caixinha. Aí eu vou botar dentro da caixinha uma coisa, 100 graus, bem quente. E aí ele fala, será que eu boto um objeto com essa massa e esse Czinho? Será que eu boto esse objeto com essa massa e com esse Czinho? Qual desses 5 objetos eu vou usar para fazer esse aquecimento? Maior o quê? Massa ou Czinho? O que define se o material exige bastante calor ou pouco calor para esquentar? É o Czinho? É a massa? É o Czinho, massa não é? É os dois. É a capacidade térmica. Com a nossa revisão de agora, eu falei para ti que se der 10 calorias por grau Celsius, é que exige 10 calorias para variar um grau Celsius. Na prática, uma coisa com grande Czão é uma coisa que é difícil pra caramba esquentar e é difícil pra caramba esfriar. Grande capacidade térmica. Olha, ela tem a capacidade de reter a energia térmica. Um cara com baixo Czão é um cara fácil de esquentar, fácil de esfriar. Se eu botar um cara com baixo Czão na caixinha, vai esfriar logo e não vai adiantar em nada. Eu tenho que colocar um cara com Czão grandão. Então é por isso que ele deu a massa e o Czinho. Porque ó, através da ideia de calor específico, o Czão é M vezes Czinho. Eu vou fazer essa conta, o que der maior é o material que eu vou usar. 0,1 kg são quantas gramas? Quilograma, é 1000 vezes maior, né? 1, 2, 3 dá 100. 100 vezes 0,40, quando eu multiplicar, 40. 40 calorias por grau Celsius, capacidade térmica do primeiro corpo. Quantas gramas? 600 vezes 0,15, é o mesmo que 6 vezes 15, 90. 90 calorias por grau Celsius. Esse é melhorzinho já. Vamos. Dá quanto? 200. Deixa eu ver. 4 vezes 5, 20. Senhor, tu é um gênio. Não. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho dois zeros que elimina 2 casas após a vírgula. Certo? Fica 40 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. O amigo está correto. Eu estou errado. Tudo bem para vocês? 2 casas após a vírgula. Eliminei. Ficou aqui, ficou 40, né? Concorda comigo? 40 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Mas tem o zero do 40. 200. O amigo tem razão. Fala, minha querida. Tu quer que eu faça as multiplicações? Ela não sabe que conta você está fazendo, que não vai chegar. Ah, beleza. Então, ó, eu peguei a fórmula do Czinho e transformei, passei o N que estava dividindo, eu passei multiplicando, ficou N vezes Czinho, certo? Obrigado, querido. Aí eu peguei a massa da moça, que era 0,1 kg, multipliquei por 1000, passei para 100 gramas. E fiz vezes o Czinho, que era 0,40. E isso deu 40, então, calorias por grau Celsius. Resumindo, eu só estou multiplicando esses caras. Certo? Só estou multiplicando. Pela apostila, se está acompanhando, tu não vai ter dificuldade nenhuma em me acompanhar. Certo? Tem que se virar um pouquinho, galera. Tá? Às vezes não vai dar para enxergar mesmo. Aí, na outra turma, tinha 3 caras no final da aula em pé. Bagunçando, o senhor não estava em pé para enxergar o cantinho do quadro. Isso pode dar, gente. Assim também, ó. Faz assim. Ou pede
tiver que levar a coisa na tua boquinha, não dá. Me perdoa, tá? É porque a vida é dura. Outra, na faculdade, nem fale isso. O senhor vai olhar para ti com desdém, vai rir da tua cara e vai continuar. Na faculdade eles são mais grossos que eu, juro. Tá? Então, ó, sessão, juro, eu sou um anjo perto da galera da faculdade. 1, 2, 3, 600. É a massa. Vezes quanto? 0,15. Os dois zeros elimina as casas após a vírgula. 6 vezes 15, 60 mais 30. 90 calorias por grau Celsius. Já deu, né? Concorda? Agora não precisa nem falar nada. É só tu continuar, ver qual é o que dá o produto maior e assinalar. Beleza? Tá tranquilo? Então beleza, vou confiar que vocês conseguem fazer as multiplicações, ver qual é o maior, pum, e assinalar. Me disseram que é a C. Perdão, meu amor, desculpa. Isso não foi de propósito, foi grosseria proposital. Ô, galerinha, ó. Agora vai, agora é o filé da aula, hein? É o momento importante da aula. Olha que simples o que eu tenho para te contar. Primeiro vamos inventar o melhor caixa de isopor de todos os tempos. Caixa de isopor. Isso aqui, cara, né? Essa caixa de isopor, tu bota a cerveja gelada a menos 4 graus Celsius. 1 milhão de anos depois está a menos 4 graus Celsius. Essa é uma boa expressão. Às vezes a galera até fala, puta que pariu, falar uma coisa mais forte. Mas é verdade, honra é uma boa expressão. Tu bota o teu café aquecido aqui a 70 graus, 2 bilhões de anos depois ele está a 70 graus. Não, quentinho, gostoso igual. É mentira, né? Ela tem razão, vai continuar a 70 graus, mas está velho. Essa caixa ela não inibe as reações químicas, certo? Ela só não deixa o calor ou entrar. Isso, na prática, não existe, meus amigos. Isso só existe na mente dos seres humanos mais criativos. Essa caixa é chamada, só um pouquinho, de adiabática. Pode falar, meu querido. Tem como fazer alguma caixa assim? A gente faz uma caixa no laboratório bem isoladinha, calcula quanto ela vai perder de calor e joga esse calor para dentro dela para recuperar. Então ela não é adiabática, mas se comporta como se fosse. Os criativos, os caras, né? Não dá para fazer de verdade, vamos fazer parecido. Vamos imitar. Imagina, peguei um corpo A com uma temperatura maior e joguei ali do lado um corpo B com uma temperatura menor. Mesmo que não houvesse gás ou líquido aqui dentro, os corpos entrariam em algum momento em equilíbrio? Com certeza, no final da brincadeira, a temperatura final do corpo A vai ficar igual à temperatura final do corpo B. Mesmo sem condução e convecção, mesmo que fosse por radiação. Agora é que vem a parte simples pra caramba. Se esse cara por acaso perdeu 1000 calorias, o que aconteceu com aquele cara? Claro, o calor vai do quente para o frio. Perdeu, eu vou chamar de menos 1000. Ganhou, eu vou chamar de 1000, mais 1000. Se eu for somar essas duas quantidades, se esse cara perder 20 calorias, esse cara ganhou mais 20, esse cara perdeu 20, zero. Se esse cara recebeu 300, o outro perdeu 300, somando, poxa, é por isso que a gente diz que o princípio das trocas de calor nada mais é que o calor recebido mais o calor perdido somados tem que dar. Não é uma fórmula, é uma ideia, não vai estar no formulário. Se tu precisar do princípio, vai ter que lembrar. É óbvio, é óbvio, se a gente reflete, fica óbvio. Por que é tão importante conhecer esse princípio? Porque existem muitas questões vestibulares, o cara pega lá um recipiente adiabático e joga dois corpos com diferentes temperaturas e pergunta, qual é a temperatura final? É através deste princípio que nós vamos matar a charada. Em 90% dos casos, os caras misturam água. Por isso que eu vou começar com água hoje aqui com vocês. Vou misturar 60 gramas de água, H2O, com uma temperatura de 90 graus Celsius. E vou juntar com essas 60 gramas de água, 40 gramas de água, com uma temperatura, vamos deixar geladinha, uma temperatura de 10 graus Celsius. A pergunta seria, qual é a temperatura de equilíbrio térmico? Óbvio que eu estou considerando o recipiente, porque se não for adiabático, ele tem que me falar quanto de calor vai ser perdido. Aí também daria para resolver, mas isso é depois. Galerinha, olha como é que se mata essa questão. Eu preciso que tu te concentre, porque futuramente eu vou misturar água e gelo. Aí a questão vai ter um nível muito superior.
Se tu não aprender essa mais simples, depois eu vou ficar com dificuldade de te ensinar a mais complexa. Então presta atenção. Tu concorda que eu posso pegar e calcular quanto a água quente vai perder de calor? Sim, usa E eu posso calcular, parabéns, quanto a água fria vai ganhar de calor através de que fórmula? Obrigado. Que macete na água quente? Que macete na água? Me ajuda então, massa de água quente. Oh yes, Czinho. O mais famoso do mundo, 1 caloria por grau Celsius, aquele que eu revisei no começo da aula. Variação de temperatura. O final eu não sei, não sou adivinho, o cara me pediu. Menos 90. Observem, gente, que eu só substituí os dados e não chutei nada. Mas vai ficar com 2. Me ferrei, não dá para continuar? Vamos para a próxima? Massa da água fria. 40. Czinho. Tu vai ter que lembrar, cara, o Czinho da água, pelo menos, tá? Porque no vestibular, às vezes, ele não fala da água. Para ver se a galera lembra da definição de caloria. Vai. TF mais 10. Tu vê, a galera se confundiu um pouco nesse, o cara que tá ligado já corrigiu o raciocínio. É assim que o ser humano é. E aí, galerinha, quem é que recebe e quem é que perde? O frio recebe, o quente perde. Então, o calor recebido, agora é o princípio da troca de calor, ó. O calor recebido é recebido pela água fria. Vai receber 40 TF menos 10. A água quente vai perder quanto? 60. E como eu sei que essas duas quantidades de calor somadas dão 0, é uma água charada. Faz um chuveirinho, por favor. Que bonito! Isso, bota 6 vezes 9, 54 em 2 zeros. Tudo bem para vocês? 60 TF com 40 TF, 100 TF. Tinha uma dívida de 5.400, gastasse mais 400. 5.800, concorda? Fica devendo 5.800, está grande a dívida. Mais passa, menos divide ambos os lados por 100, temperatura final 58 graus Celsius. Engraçado, não era para ser uns 35. Passa mais. Multiplicação passa dividindo, não troca o sinal. Não, mas falaram aqui, ó, menos 58, menos 5.400, menos 400, dá menos 5.800. Somando 5.800 em ambos os lados, ou menos passar mais, fica mais 5.800. Não é que ele parecia ser um erro. Tá. Beleza, galerinha? Agora eu vou perguntar uma coisa. Por que não parou bem no meio a temperatura? Por que a temperatura não foi 50, como alguém sugeriu? Porque mais. Ah, tinha mais água quente do que água fria. Então a temperatura tem que ficar mais próximo do 90 do que do 10. Aconteceu isso? Se eu não tivesse acontecido isso, eu teria detectado que eu errei. Só isso. Se for a mesma quantidade de massa e a mesma substância, tá vendo a pegadinha? Não adianta só a massa ser igual. Mas se a massa e a substância for igual, melhor que regra de 3, soma as temperaturas, divide por 2, faz a média das temperaturas. Claro, o mesmo Czão, né? O mesmo M e o mesmo Czinho, o mesmo Czão. Outra, numa questão pegadinha, eu poderia fazer duas substâncias que tivessem massas diferentes, Czinhos diferentes, mas que o Czão desse igual. Duas substâncias são misturadas. Uma a 20 graus, a outra a 80. Tudo bem? Uma delas tem a metade da massa da outra. Porém, a que tem a metade da massa tem um calor específico que é o dobro. Na hora que eu for fazer a conta, como Czão vai dar igual para os dois, também dá só de somar e dividir por 2. Não que não dê para fazer dessa técnica, literalmente com as letrinhas que depois vão se cancelar, mas aí às vezes vale a pena pensar e responder de uma vez se não for discursiva, né? Para que a gente tenha a chance enorme de matar essa questão melhorada com água e gelo, quero ver, cara, 70 gramas com 80 graus Celsius, 30 gramas com 20 graus Celsius, mas é 3 minutos. Vamos! Fazer agora, cara! Com gelo, cara, seria muito pior só daqui a algumas aulas. Eu vou ter que ensinar o que moleza, lembra antes? Vai, ó, troquei os dados, garoto. Vamos que tem um brasileiro guerreiro.
Se alguém tiver alguma dúvida, me chama na carteira. 3 minutos eu vou corrigir. Se tu não tentar, eu não posso te ajudar. Salário mínimo. Só isso que eu posso te falar. Pode assistir um exemplo que eles teriam as massas diferentes? Claro! Imagina, se uma substância tem o dobro da massa da outra, mais o Czinho dessa outra é a metade, é o dobro. O que é o Czão? Czão não é M vezes Czinho? Se a massa de uma é a metade, mas o Czinho é o dobro, quando tu vai multiplicar, vai dar o Czão igual. Seria o equivalente a ser a mesma massa e o mesmo Czinho. É isso que eu estou querendo dizer. O cara poderia fazer uma pegadinha para massas diferentes e Czinhos diferentes, dá para fazer pela média, só para agilizar a vida do cara, entendeu? Era esse o comentário que eu tinha feito.